Meus amigos, o Irã está ameaçando afundar um porta-aviões americano. Agora, será que ele consegue? Hoje eu vou te mostrar uma história que está sendo vendida pela metade. O Ayatollah Khamenei ameaça afundar o porta-aviões e o mundo reage como se fosse só bravata. Mas tem algo muito maior acontecendo por trás desta frase. Porque quando um líder cercado, pressionado e encurralado escolhe desafiar o símbolo máximo do poder militar dos Estados Unidos, ele não está falando apenas de guerra. Ele está falando de sobrevivência. E eu quero que você fique comigo até o fim, porque a resposta para a pergunta, o Irã consegue afundar um porta-aviões, não está no que você imagina, e sim no que aconteceria depois. Mas antes, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. Vamos lá! Khamenei escreveu no X há alguns dias uma mensagem muito perigosa. Ele disse o seguinte: mais perigosa do que um navio de guerra é a arma capaz de afundá-lo. Essa postagem passou de 3 milhões de visualizações em poucas horas. O mundo inteiro repercutiu a ameaça. E ela veio exatamente no momento em que 2 porta-aviões americanos, o USS Abraham Lincoln e o USS Gerald Ford, avançam para o Oriente Médio, apostos, prontos para a batalha, enquanto o Irã fechou parte do Estreito de Hormuz pela primeira vez desde a década de 1980, realizando exercícios com munição real e conduzindo manobras conjuntas com navios da Rússia e da China, que inclusive já foram embora e já declararam que não farão parte de uma guerra cinética entre os Estados Unidos e o Irã. Por que agora? Por que esse tom? Por que esse desafio? Porque o Irã está negociando em Genebra um novo acordo nuclear. E Trump já avisou, se não houver acordo, pode ser um dia muito ruim para o Irã. Muito ruim. Essa frase não é política, é militar. E Khamenei sabe disso. O regime sente a pressão. A economia está despedaçada. A população descontente e em protestos constantes. Mais de 50 mil pessoas já morreram. A Força Aérea é velha, sucateada, composta por aviões dos anos 70. E a única ferramenta que o Irã tem para projetar medo é seu arsenal de mísseis balísticos, de mísseis de cruzeiro e de drones de saturação. Por isso Khamenei ameaça. A ameaça não nasce da força, ela nasce da fraqueza. Mas antes de perguntar se o Irã consegue afundar um porta-aviões, precisamos olhar a história. Porque desde 1945, desde a Segunda Guerra Mundial, nenhum porta-aviões americano foi afundado por ação inimiga. O último foi o USS Bismarck Sea, na Batalha de Iwo Jima, atingido por caças kamikazes japoneses. Só que os navios de hoje não têm nada a ver com os navios daquela época. Hoje estamos falando de fortalezas de 100 mil toneladas, com blindagem múltipla, casco duplo, compartimentos independentes e redundâncias que simplesmente não existiam na década de 40. E se você duvida, dá um Google aí. Pesquise sobre o teste de 2005, sim. Um exercício militar dos Estados Unidos que tinha como objetivo afundar o porta-aviões USS América. A Marinha precisava saber quanto dano um porta-aviões moderno poderia suportar. E mesmo sendo um navio antigo, inferior aos atuais, mesmo assim, ele resistiu a 4 semanas de bombardeio antes de afundar. 4 semanas! Esses dados foram usados para projetar justamente o maior porta-aviões da atualidade, o Gerald Ford, que hoje está no cangote do Irã. Mas isso não responde nossa pergunta, porque o Irã não precisa afundar o porta-aviões, ele precisa acertar algo ao redor dele. E é aqui que a análise muda. O porta-aviões é protegido por um anel de destroyers, cruzadores, fragatas, submarinos nucleares, caças F-18, caças F-35, radares E-2D, guerra eletrônica, sistemas antimíssil, interceptadores SM-2, SM-3, SM-6 e SSM. Ao mesmo tempo, o inimigo sabe que é impossível romper todas as camadas de defesa ao mesmo tempo. Então ele procura o ponto fraco. E quem mostrou isso ao mundo foi a Ucrânia,
quando a Ucrânia fundou um dos navios mais formidáveis da frota russa, o Moskva, um navio de 700 milhões de dólares, foi afundado com um míssil Neptune que custava menos de 500 mil dólares. O Irã estudou esse caso. Eles sabem que não precisam mirar o alvo mais difícil, podem mirar o menos protegido. Agora, o Irã tem esses meios? Sim. O Irã tem todos os meios. Os drones Shahed 136, capazes de voar 2.000 quilômetros e serem lançados em ondas coordenadas. Os mísseis balísticos adaptados para a função antinavio. Os mísseis de cruzeiro que voam rente ao mar. Os mísseis hipersônicos Fatah 2 que viajam acima de Mach 5. E a estratégia mais perigosa de todas, o ataque de saturação. Imagine centenas de drones ou até milhares, dezenas de mísseis de cruzeiro e múltiplos mísseis balísticos sendo lançados ao mesmo tempo, tentando forçar a defesa americana ao limite. É possível? Sim, é possível. É provável? Não. Mas possibilidade existe, e isso muda o jogo, porque para atingir um porta-aviões em movimento, a dificuldade não é a velocidade do míssil, é a precisão da informação. O porta-aviões navega a 30 nós, mudando de direção constantemente para evitar os padrões. Para atingir um alvo assim, você precisa de satélites operando em tempo real, radares de longo alcance, enlaces de comando, correção de trajetória e capacidade de rastreamento durante todo o voo. É muita coisa envolvida, é muita tecnologia funcionando perfeitamente ao mesmo tempo. O Irã não tem essa estrutura. E sem isso, até um míssil hipersônico se torna uma arma cega. Mas isso elimina risco? Não, porque existe uma regra na guerra moderna. A defesa precisa acertar todas, sim, todas, enquanto o atacante só precisa acertar uma vez. E é por isso que nós não podemos tratar essa ameaça como teatro. O Irã não está blefando quando fala de armas. Ele está blefando quando sugere que não conhece as consequências. Agora, chegamos à pergunta mais sensível. Se o Irã atacasse de verdade, o que aconteceria no dia seguinte? E para isso vamos imaginar um cenário extremo. Um destroyer americano é atingido, ou um cruzador, ou, no caso mais dramático, um porta-aviões sofre dano significativo. E isso não seria apenas um incidente militar, seria um gatilho geopolítico. Seria um desastre para o presidente Trump e para a Marinha dos Estados Unidos. Seria uma humilhação para todos os americanos. E a resposta que equilibraria esse jogo, pelo menos num curto prazo, seria catastrófica. Seria um evento que desencadearia uma resposta projetada não para punir mais, mas sim para terminar, exterminar completamente o inimigo. Porque os Estados Unidos têm algo que o Irã não tem. A capacidade de realizar ataques simultâneos, contínuos e devastadores contra todos os centros militares, logísticos e estratégicos do regime em questão de horas. E não é só isso. O Irã tem bases aéreas vulneráveis, infraestruturas críticas expostas, instalações nucleares conhecidas e dependência total de corredores logísticos que podem ser cortados em minutos. Uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã não seria simétrica, não seria prolongada, seria uma resposta imediata de escala industrial destinada a eliminar a capacidade de comando do regime. E é por isso que essa ameaça existe. Não porque o Irã tem confiança na vitória, mas porque o regime precisa parecer forte internamente. Precisa mostrar ao seu povo que desafia o mundo. Precisa manter viva a narrativa de resistência, porque enfraquecer por dentro é mais perigoso para o regime do que enfrentar um porta-aviões. Então, meus amigos, a pergunta final deste vídeo não é se o Irã consegue afundar um porta-aviões americano. A pergunta verdadeira é: o Irã sobreviveria ao que viria depois? E essa resposta não está nos porta-aviões, não está nos mísseis, não está nos drones, está no cálculo final do poder. O Irã pode até disparar o primeiro míssil, mas o último disparo não será dele. Comente agora, você acha que o Irã conseguiria afundar um porta-aviões dos Estados Unidos? E qual seria a resposta? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like no vídeo. Eu sou o Shimon Oliveira e te espero na próxima.